Mais uma aula de matemática comigo, professor Guimarães, do 8º ano do Colégio Camões. Hoje nós vamos falar de alguns problemas envolvendo o sistema de equações e mais algumas coisinhas, umas classificações de sistemas. Olha só, enquanto estou falando com vocês, eu virei aqui a cabeça e eu vi que eu estou ficando cabeludo, cara. Eu não raspei a cabeça hoje, cara. Para mim isso aqui já é cabeludo, tá? Para mim, assim, eu estou num nível que quase rabo de cavalo. Para mim já é muito isso. Mas vamos lá. E outra coisa que eu reparei aqui também, né? Eu tô vendo aqui, ó, tem a caixa de ração da minha cachorra, tem aqui um remédio dela aqui, ó, que eu esqueci de tirar. Vai ficar aí mesmo. Olha só, galera. Desculpa. Vamos lá. Nas últimas aulas nós falamos de o método de adição, em que a gente soma as duas equações para que uma das letras seja eliminada, a gente consiga resolver, porque o sistema de equações ele tem o quê? Tem, por exemplo, uma equação com x e y, e você precisa arrumar uma outra equação com x e y para você conseguir resolver, conseguir somar as duas, de forma que uma das incógnitas seja eliminada. Aí a gente acha uma incógnita e volta lá para achar outra incógnita. Ok. Existe o sistema de substituição, que a gente viu esse, na verdade a gente viu na última aula, né? A adição foi na outra aula, substituição foi na última. O que é o método de substituição? Quando você isola uma incógnita, por exemplo, x igual a blá, 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 y. E a gente substitui na outra equação esse valor. Aí vai ficar uma equação só com uma incógnita, você resolve, e aí você achando uma letra, você joga na outra equação, na primeira, para você encontrar o resultado do x que você isolou, por exemplo. Então, esses são os dois métodos principais para resolver equações. Como eu tinha dito também na última aula, existem outros métodos, só que esses são os mais usados, digamos assim, até os melhores, podemos dizer isso. Até porque outros métodos, eles acabam sendo variações desses. Então, nem vale a pena a gente se preocupar em ver muito desses casos, não. Esses dois é suficiente e são os melhores mesmo. Então, olha só. Aí agora a gente vai aplicar isso aí em alguns problemas. Eu tinha comentado com vocês que pode aparecer uma questão só o sistema resolva, ou pode apresentar um problema. Se apresentar um problema, né, nesse caso, nessa situação, tem que interpretar um problema para, a partir do texto em português lá, você conseguir passar para a linguagem matemática, digamos assim. E, galerinha, isso é importante, porque não vai ser só esse tipo de interpretação, de transformação da língua materna para a matemática, não vai ser só em sistema de equações, isso aí em diversos outros problemas de diversos outros conteúdos, não só em matemática, como, por exemplo, física, química, quando você chegar lá no ensino médio, isso aí também vai ser necessário, essa interpretação e a transformação de uma língua para outra, língua materna, português para matemática. Então, é importante, a gente começa a ver isso melhor no 7º ano com equações e no 8º ano com sistemas. São os 2 anos iniciais que a gente começa a ver essa transformação e que vão ser importantíssimos para carreira escolar de vocês aí. Então, vamos lá. Vamos praticar um pouco e também vamos ver uma segunda situação, que são as classificações de sistemas. Isso aí deixa para o finalzinho. Vamos lá. Olha só. Problemas envolvendo o sistema de equações de primeiro grau. Nós fizemos já um semelhante, um ou dois na última e na penúltima aula, né? Então, assim, não é nada muito novo, vocês já viram aí. Em uma papelaria foram criados 2 kits de material escolar compostos pela quantidade de lápis e borracha. Observe. Observei. Ó, kit 1 tem 3 lápis e uma borracha, custa R$9. E o kit 2 tem 2 lápis e 2 borrachas, e custa R$10. Pô, se ele acrescentar só uma borracha e ficar R$10, é porque a borracha custaria R$1, né? Mas não, ele tirou um lápis. Então você não sabe o que é esse acréscimo da borracha e essa retirada do lápis influenciava no valor de cada um. Sabe que essa diferença aí deu R$1. Mas, vamos lá. Para não ficar pensando, interpretando, analisando como é que a gente faria isso, a coisa é mais fácil a gente montar um sistema e resolver. Como assim montar um sistema? A gente pode chamar o X, por exemplo, do preço do lápis e o Y do preço da borracha. Pô, Guimarães, podia ser o contrário? Sim, podia. Você pode usar qualquer letra para representar qualquer elemento aí. Poderia ser L de lápis e B de borracha. Poderia ser também assim, tá? É porque normalmente a gente usa X e Y, que são as letras clássicas, né? Mas podia ser qualquer letra. E você podia usar o X para o lápis, como eu vou usar aqui, ou o X da borracha. Você que escolhe. O que importa é que no final você saiba quem é quem. O lápis custa tanto e a borracha custa tanto. Então vamos lá. Supondo que X seja a quantidade de lápis. Então, para essa primeira situação aqui, esse primeiro kit, a gente tem 3 lápis, então 3x, mais uma borracha, ou seja, mais um y. Não preciso botar um y, né? Basta botar y só. Então, 3x mais y é igual a 9. E como é que ficaria a segunda equação? 2 lápis.
Então, 2x mais 2 borrachas, ou seja, 2y. Isso tem que dar 10, então igual a 10. E aí a gente consegue montar ó, essa equação aqui. 3x mais y igual a 9, 2x mais y igual a 10, duas equações, e as duas juntas montam um sisteminha. Como você vai resolver? Você pode resolver por substituição ou por adição, tá? Você escolhe aí como você vai resolver. Por exemplo, aqui, vamos resolver por adição. Para facilitar, você também não precisa fazer isso, tá? Só para facilitar, senão já não precisa. Eu posso dividir toda essa segunda equação aqui por 2. Quando eu for dividi-la por 2, vai ficar só o x, porque 2 por 2 dá 1, né? Só o y, porque 2 por 2 dá 1. E aqui vai ficar 5. Por quê? Porque 10 dividido por 2 dá 5. Então, vai ficar x mais y igual a 5. E aí, eu posso trocar os sinais. É como se eu multiplicasse por menos 1. Então, ficaria menos x, menos y, menos 5. Pô, Guimarães, mas eu dividi por 2 e depois multiplicar por menos 1, que é para trocar os sinais, eu poderia ao mesmo tempo fazer essa operação, as duas operações ao mesmo tempo? Sim, você poderia dividir por menos 2, não tem problema nenhum, tá? É a mesma coisa, você dividir por 2 e depois multiplicar por menos 1. Tanto faz, você vai dividir ao mesmo tempo, dividir por menos ao mesmo tempo, fazer as duas operações ao mesmo tempo, tá difícil hoje. As duas operações ao mesmo tempo, ou se você vai fazer uma de cada vez, não tem problema, tá? Faça para você se sentir mais confortável. Então, aqui, ó, dividindo por menos 2, que é o que o anterior de vocês fez. Então, vai ficar a primeira, repete, aqui ficou 2 por 2 dá 1, troca o sinal, menos 1. 2 por 2 dá 1, troca o sinal, menos 1. 10 por 2 dá 5, troca o sinal, menos 5. Por que o material fez isso? Porque aqui ó, a gente consegue já fazer a adição e eliminar uma incógnita. 3x menos x dá 2x e y menos y dá 0. Então, se você perceber que fazendo essas operações aí simultaneamente, você já vai conseguir formar uma letra, ótimo. Se não perceber, não tem problema. Divide. Você vai dividir, vai ficar só y aqui e mais y. Se fossem sinais diferentes, se fossem sinais invertidos ali, aí você multiplica por menos 1. Então, tranquilo. Aí você vai achar que 2x é igual a 4, divide por 2, x igual a 2. Lembra, tem que achar o x e o y. Então, x igual a 2, escolhe qualquer equação para trocar o x ali por 2. A primeira, por exemplo. 3 vezes x, ou 3 vezes 2, mais y igual a 9. Está aqui, ó. E 3 vezes 2, 6. Passo o lá para a operação inversa, vai com menos 6, dá y igual a 3. Mas o que é isso mesmo? Quer dizer que o x é o lápis, então o lápis custa R$2. E o y é a borracha, então a borracha custa R$3. O que a questão estava pedindo mesmo? Olha só, considerando que o preço unitário de cada lápis é igual nos dois kits, o mesmo ocorrendo entre as borrachas, qual deve ser o preço de um kit contendo, ou seja, um novo kit, contendo 4 borrachas e 3 lápis? Se a gente já achou que o lápis, ó, o X, o lápis custa, cadê? Esqueci, aqui 2. Se a gente já achou que o lápis custa 2 e a borracha custa 3, então, pô, 4 lápis vão ser o quê? 4 vezes 2. E 3 borrachas? 3 vezes 3. A gente vai fazer essa conta aí, ó. Tá aqui. 4 lápis, 3 borrachas. 4 vezes x, que é o preço do lápis, mais 3 vezes y, que é o preço da borracha. 4 vezes 2, 8, mais 3 vezes 3, 9. 8 mais 9. Esse kit custaria, então, R$17. É isso que a gente vai fazer para resolver esse tipo de problema. A gente tem que montar a equação e escolher um método de resolução. Você escolhe qual método, você escolhe como você vai resolver. Beleza ou não beleza, galera? Tem um outro exemplo aqui. Vou deixar para vocês pensarem nisso aí mais tarde, tá? Dá uma lida no problema, interpreta. Já falei isso com vocês, né? Lê o problema, tapa a resolução. Faz num papel ali, aí travou, tu passa, olha a primeira letra aqui, ó. Olha a primeira letra, vai no passo a passo. Por quê? Você vai fazendo, travou, qual seria o próximo passo que eu errei aqui? Ah, tá, esse aqui. Então, continua fazendo. Ah, travou de novo? Olha, mais uma linha, próxima linha. E é legal a gente fazer isso com os exemplos da apostila, porque a gente sabe que tem resolução, a gente sabe que tem passo a passo ali. Ou com os exemplos que são feitos em sala de aula, em vídeo hoje em dia, né? Na aula online, ao vivo. Então, qualquer coisa é legal a gente fazer exercícios que já foram feitos quando a gente está começando a estudar um assunto. Porque a gente se travar, a gente tem resolução passo a passo ali. Melhor do que já partir para os exercícios mais difíceis do módulo. Então, tenta olhar, ver esse vídeo áudio novo, tenta refazer o que a gente fez, depois lê esse exemplo 2 aqui, passo a passo, tentando fazer antes de olhar a resolução. E aí a gente parte para a segunda parte da aula, que é para a gente classificar os sistemas. Existem
dois tipos de classificações. O sistema é possível ou impossível. O que você pensa sobre isso? O sistema possível é que você consegue resolver. O sistema impossível é que o quê? O quê? Você não consegue resolver. É isso, gente. O sistema impossível é que ele não tem solução. E o possível, ele tem solução. Só que, dentro do sistema possível, tem duas ramificações ali. Ele pode ser um sistema possível determinado ou um sistema possível indeterminado. Então, a gente tem possível e impossível. Dentro do possível, tem possível determinado e possível indeterminado. O que quer dizer cada um? O possível determinado é como o caso que a gente fez aí acima. Você tem um único valor para o x, para o lápis, e um único valor para o y, para o racha. Ok, ponto, acabou. O sistema possível, só que indeterminado, é que você, mesmo com mais de uma equação, como foi o caso lá, do problema anterior, só que a gente não conseguiria resolver, a gente acharia ainda infinitas soluções. Estou meio viajando, cara, olha só. Lembra, a gente começou a falar de equações? Antes de falar de sistema, a gente falou só de uma equação com duas incógnitas, tipo x mais y igual a 10. Se x mais y igual a 10, pensando só em números inteiros, tá? O x pode ser 0 e o y pode ser 10. O x pode ser 1 e o y pode ser 9. O x pode ser 2 e o y pode ser 8. Qualquer coisa desse tipo, né? Isso é inteiros, tem todos os reais ainda. Nem falei de negativo. Então, isso seria uma situação, só que pensando agora em duas equações, para sistema de equações, aconteceria esse tipo de situação, mesmo com duas equações. A gente não conseguiria achar um único valor para x e um único valor para y, como a gente achou antes. Olha só. Vamos ver exemplos disso. Esse 3x mais 3y igual a 10 e o x mais y igual a 9. Pô, se eu multiplicar por menos 3 essa aqui, fica menos 3x menos 3y igual a 3 vezes 9, 27. Menos 27. Aí estaria aqui, ó. Aí, o 3x mais 3y igual a 10 e o x mais y, eu não sei porque ele botou 2 aqui, deveria ser 9, ele colocou aqui, né? Enfim. Aí daria menos 27. Beleza, só que quando você vai somar, é porque lá de lá não importa. Quando você vai somar, olha o que acontece. Você tem 3x menos 3x dá 0, x dá 0, né? E 3y menos 3y dá 0 também. Aí você, tem algo errado. Você tem 0 igual a 4, porque isso aqui é do 0, né? 0 igual a 4, tá errado isso aí. Esse é um caso de um sistema aqui, ó, impossível. E para pensar aqui, olha só. Se 3x, ou melhor, aqui embaixo, se x mais y é igual a 9, 3x mais 3y não é o triplo, então 3x mais 3y tinha que dar 27 e não 10. Então esse é um caso que, se você olhando o problema, você vê, peraí, tem algo estranho aqui, tem algo errado. Então, essa é a ideia, tá? Mas assim, olhando para o sistema, se você não conseguir perceber olhando para o sistema, e se fosse uma prova de discussão, eu teria que explicar com suas palavras, o que a gente acabou de falar aqui, não percebi, não sei explicar com palavras, tenta resolver. Você vai encontrar um 0 igual a 4, por exemplo, 0 igual a 9, 0 igual a 20, não importa. 2 igual a 7, vai encontrar uma coisa impossível, uma coisa absurda. Aí você, beleza, então isso também é impossível. Não tem como resolver. Agora, olha esse outro caso aqui, ó. A gente tem menos 2x mais 2y igual a 4 e x menos y igual a menos 2. Se você multiplicar por 2 a equação de baixo, vai ficar 2x, que quando você somar vai cortar, e aqui fica menos 2y, que quando você somar vai cortar. Só que aqui vai ficar o quê? Menos 4, que quando você somar vai cortar também. Ou seja, você vai encontrar 0 igual a 0. Diferente do caso anterior, que a gente encontrou, sei lá, qualquer exemplo, tá? 2 igual a 7, isso é um absurdo, não tem como, então é impossível. Aqui a gente encontrou 0 igual a 0, ou 8 igual a 8, 19 igual a 19, a gente encontra uma identidade. Então, quando a gente encontra esse tipo de situação, não tá errado, né? Aquela história, errado não tá, né? Só que quando a gente encontra essa situação, quer dizer que você não conseguiu achar um único valor para x e um único valor para y. Então, quando a gente encontra algo desse tipo, 5 igual a 5, ele é um sistema possível, você não encontra nenhum absurdo, só que ele é indeterminado, ou seja, eu não consigo achar uma solução única. Perceberam a diferença? O possível determinado, eu consigo achar uma solução única. O possível indeterminado, ele errado não tá, mas você não consegue achar uma solução única, que é esse último caso aqui. E o impossível, o nome já diz, né? É impossível. Você está encontrando um absurdo aí. 2 igual a 3, não tem lógica, tá?
Então, são os 3 tipos de classificações de sistemas. Pô, Guimarães, isso costuma cair muito em provas de colégio, em provas de concurso, vestibular, ou outro tipo aí? Não, tá? Pensando nos concursos clássicos de vestibular, Enem, UERJ, pensando em concursos clássicos, Pedro II, Fundação Getúlio Vargas, Cefet, qualquer outro assim, não costuma cair muito não, tá? E em provas também de colégios em geral aí, também não costuma aparecer muito não. A gente vai estar muito mais preocupado se você consegue interpretar um problema, montar o sisteminha lá e resolver e achar a solução, do que uma classificação como essa, tá? Pode cair? Pode, mas não é nada bizarro não, tá? Assim, quando cai uma questãozinha numa prova de 10, por exemplo, tá? Então dá uma relaxada, dá uma olhadinha, dá uma lidinha, porque vai que, né? Mas não pega muita neurose nisso não. Preocupa mais com a primeira parte lá, que é a resolução. Então, galera, por hoje é só. Beijos e abraços para todos. Até a próxima.